Senhor presidente, senhores vereadores e a todos aqueles que nos ouvem pela TV Câmara, meu cordial bom dia. Não fugindo ao tema que predominou nesta manhã as discussões nesse plenário, com relação às faixas de pedestre, é importante que se coloque sinalização, semáforo, principalmente onde tem as faixas de pedestre, nas principais avenidas, como por exemplo a de João Batista. Você colocar ali a faixa de pedestre ali e você não sinalizar, você está colocando em risco todos aqueles que vão estar fazendo a travessia ali, e fica muito ruim para os motoristas, porque às vezes o primeiro carro vem, para já bruscamente, e o carro que vem logo atrás não está vendo a pessoa ali, não imagina. Então o motorista de trânsito, ele se baseia por semáforos. Então seria interessante colocar semáforos ali na Djalma, e aí também, colocando o semáforo, o que teria? Você bota semáforo com temporizador, e o que ocorre? Já atravessa um bloco de pessoas, e o trânsito fica livre para fluir. Não fica atravessando um, para o trânsito, vem mais um, para o trânsito. Então você bota semáforos com temporizador, porque tem um determinado tempo que alguém precisa aperta, o pedestre vai atravessar com segurança, e o motorista também estará mais seguro para frear a tempo, tudinho, e para que não ocorra nenhum acidente. Eu já fiz essa indicação, já conversei com o secretário do Manuel Estranho, o senhor Paulo Henrique. Às vezes, honestamente, eu não entendo, porque algumas coisas são tão morosas, né? O papel da gente vem fazendo aqui. Eu tenho documentado que já fiz as indicações, já estive lá diversas vezes. Eu mesmo preparei 10 projetos apresentando melhorias para o trânsito de Manaus, que onde não houvesse grandes despesas para a prefeitura e que fosse trazer benefícios de imediato para o trânsito da nossa cidade. Tive o trabalho de desenhar, de pensar soluções, de mandar plotar, entreguei em mãos ao senhor Pedro Carvalho, que à época era secretário das duas partes, e entreguei também uma cópia para o senhor Paulo Henrique. Mas até hoje eu cobro aqui soluções. Eu tive recentemente, não estamos analisando, serão implementados. Inclusive levei ao prefeito, que gostou das ideias e recomendou para que se tomasse as devidas providências. Então fica aqui, nesse momento, uma cobrança minha ao secretário Paulo Henrique, para que agilize, porque a população, os motoristas da cidade de Manaus estão sofrendo, e não pouco, com o trânsito caótico que vive hoje a nossa cidade. Eu cedo a parte ao vereador Rosivaldo. Do vereador Felipe Souza, quero parabenizá-lo pelo tema. E o que você está falando, nobre Vossa Excelência, sou testemunha desse dia que o senhor, Vossa Excelência, estava com o doutor Pedro Carvalho, lá na superintendência, e estava passando todo aquele levantamento, estudo, com toda a viabilidade, né, para soluções em vários pontos críticos da cidade de Manaus, que você teve a preocupação, junto com a sua equipe técnica, para tomar, dar alguma solução. E eu estava presente, fui testemunha nesse dia. Eu estava junto com Vossa Excelência lá, e eu achei muito valoroso da vossa parte, se preocupar nessa parte do trânsito, que tem vários pontos na cidade de Manaus que são gargalos mesmo, principalmente ali na rotatória que não é um viaduto, é uma rotatória, continua sendo uma rotatória ali na Bota do Coroado, que é mais conhecido como Bota do Coroado, que tem ali uma situação que quem vai pegar a Efigênio Salles ali se depara com um afunilamento da via. Ali é preocupante. Outra na Torquato Tapajós, que nós temos aqui na entrada ali para a Cidade Nova, na Max Teixeira, também outro afunilamento para seguir para ir para o aeroporto. Se der um pane em algum veículo pesado ali, principalmente ônibus, só fica uma via funcionando. E na hora de pico, muitos moradores para a Zona Norte moram para aquela região, e aí causa um transtorno enorme, um trânsito caótico. Então, parabenizo pelo tema, relembrando as coisas que você levou para o Dr. Pedro Carvalho, junto ao prefeito também. Você teve uma conversa também com o Dr. Paulo Henrique, justamente tentando ajudar a cidade de Manaus a melhorar
a fluidez e o trânsito da nossa cidade. Acolho a parte de Vossa Excelência e cedo a palavra ao vereador Arlindo Júnior. Vereador Felipe, é um ponto que hoje tomou conta do nosso, quase todo o nosso expediente, mas transporte e trânsito é um dos maiores problemas que temos na nossa cidade e nós temos que trazer mesmo esse debate para a nossa casa. E uma das ideias que poderíamos dar, já tenho aqui, para que isso não fique só no meu pensamento, poderemos inclusive apoiar com outros que poderão dar mais ideias. Hoje, nós temos ali na Djalma Batista, no meio da Djalma Batista, nós temos um semáforo. E logo depois, nós temos uma passarela, né? Passarela feita essa pelo shopping. Nós estamos com faculdades ali, inclusive faculdades que estão crescendo a cada dia. E o maior problema nos horários de pico são as faculdades e as escolas que estão ali, que é uma verdadeira loucura. Então, acho que a Prefeitura de Manaus, por intermédio dos órgãos competentes, poderiam negociar com essas, assim como foi negociado com o shopping, negociar com essas faculdades para que possam fazer as passarelas, para que a gente possa tirar dali mais um sinal, mais uma faixa de pedestre, podendo assim o pedestre passar numa passarela. Então esse é um dos pontos que nós podemos, uma das ideias que nós podemos dar, e que infelizmente quando a gente dá, parece que ninguém faz caso nenhum, ninguém liga, parece que não pode fazer, e basta ter a vontade política de fazer. Então, por isso, mais uma vez, já estou aqui com o presidente, o número do requerimento é o 1733, onde eu peço a presença do representante, tanto do Manaus Trans, como o diretor-presidente do Manaus Trans e o superintendente municipal de transporte urbano, para discutirmos o tráfego, e aí sim podemos começar a conversar. E também convidei também o presidente, superintendente, diretor-presidente do Detran, que esse aí a gente não precisa nem mandar nada, ele vem naturalmente, parece até que ele é do município, né? Ele que é do estado atende mais o nosso pedido do que do município. Os secretários não atendem a gente, o secretário do estado parece que atende melhor a nós, vereadores. Apoio a parte de Vossa Excelência e cedo a palavra ao vereador Samuel. Eu quero parabenizar, que esses temas, sistema viário, faixa de pedestre, transporte coletivo, são problemas gravíssimos dentro da cidade de Manaus, e se nós não tivermos uma solução, pelo menos se tentar uma solução radical, a tendência é piorar, porque nós temos aí 5 a 6 mil carros entrando por mês na cidade de Manaus. Se nós ficarmos tentando esticar, fazer faixa e puxar para lá e para cá, esse elástico vai quebrar, e vai quebrar nos pedestres, com os condutores de veículos. Nós temos problemas gravíssimos. As casas, em grande parte, principalmente na periferia, não tem garagens, né? Eu estou até nós temos aí problemas graves. Por exemplo, eu estou de acordo com o seu posicionamento com relação a temporizar algumas faixas, não são todas. Exemplo, Bom Levar, em frente ao Bradesco, falei com o engenheiro do Manaus Trans, falei com o próprio presidente do Manaus Trans, ali precisa temporizar, porque se tiver 5 pessoas atravessando de forma alternada, o trânsito breca e acabou-se. Eu estive em uma cidade aqui, Centro-Oeste, e lá era 3 minutos mais ou menos para os carros e 30 segundos para o pedestre. Você acumula aquele grupo de pessoas
e quando os 3 minutos passam, todo mundo atravessa como uma procissão. Então, quer dizer, vai todo mundo e o trânsito flui. No momento em que você deixa você botar a mão e parar, meu amigo, quando o cara está dando o último passo lá, o outro aqui mete a mão de novo, aí eu não vou nunca, meu amigo. E aí prejudica. O bom levar, se não tomar essa providência, que eu já dei lá a minha ideia também. Falei que ali é crucial. Ele vai ter que, lá no Olímpico, não adiantou de nada o viaduto. Nós precisamos tomar atitude nesses pontos que são chaves. Tem mais assuntos, mas eu agradeço ao senhor e parabenizo pelo tema. Muito obrigado. Olho a parte de Vossa Excelência e cedo a palavra, vereador Massani. Vereador Massani, por favor. Obrigado. Vossa Excelência, estamos já no horário regimental esgotado e vamos ver se temos pauta do dia ainda. Obrigado, senhor presidente. Fico feliz quando o vereador Vitoso preside essa casa, pela vossa benevolência, e quero não só parabenizar o meu nobre amigo, o vereador Felipe Souza, que é engenheiro, o vereador brilhante dessa casa. Quando o tema se fala na questão do trânsito, vereador Felipe, das faixas que estão colocadas, principalmente da faixa azul, eu não sou crítico, não. Como disse o vereador Samuel, professor Samuel, a faixa praticamente não existe, na verdade, né? Até porque a gente enxerga muito pouco aquela faixa. Mas eu quero dizer que essa discussão, nós deveríamos até abrir uma audiência pública, porque o posicionamento da Manaus Trans em relação ao trânsito é uma brincadeira na cidade de Manaus, né? Eu fico assim, o vereador Plínio Valério, que é um vereador brilhante nessa casa, que foi deputado federal, em poucos dias defendeu muito bem a Zona Franca lá em Brasília, que diferente de muitos demais deputados federais, deve ser muito constrangedor para o vereador Plínio Coelho, que é um vereador de alto quilate, que dizer, do Plínio Valério, um vereador de alto quilate, é quando ele defendeu o atual prefeito nos palanques por um projeto de trânsito melhor, para a população melhor, para que o atual prefeito fizesse para o Poder Executivo, para fazer diferença dos demais outros prefeitos. Mas infelizmente, vereador Felipe, o que acompanha é a continuação do executivo anterior do prefeito Amazonino Mendes. Não mudou nada. O presidente Manaus Trans Paulo Henrique tem equipe da Amazônia que está lá, que não fez nada no governo da Amazônia, não continua fazendo nada no governo da Arthur Vigílio. Eu acho que o prefeito está na hora de começar a rever os quadros, principalmente dessas instituições, para que nós podemos ter, pelo menos, ter a voz aqui de falar em nome do povo e discutir essas questões. Porque lá em Manaus Trans há uma briga interna de poder, do diretoria com o superintendente. E aí, como o prefeito passa a mão por cima, quem se lasca, quem fica prejudicado é o povo da cidade de Manaus. Então, assim, está na hora de o prefeito intervir no Manaus Trans para poder dar melhor do trânsito para a cidade de Manaus. Tenho dito muito obrigado pela parte. Apenas para finalizar, senhor presidente, eu acredito que o Manaus Trans, implantando na cidade de Manaus, os semáforos sincronizados em toda a cidade, com certeza isso ajudará muito a fluir o trânsito. Imaginar que numa avenida, por exemplo, como a Paraíba ou João Batista ou qualquer uma outra, se você sincronizar os sinais, você está aqui no pessoal, está fechado, fechou para todo mundo. No momento que abrir, não vai ter 10, 8 semáforos para você. Abriu, você vai passar direto. Na hora que fechar, fecha para todo mundo. Eu só não entendo porque até hoje, uma coisa que já existe há tempo, que são os semáforos sincronizados, ainda não foi implantado. Segundo me disse o senhor Paulo Henrique, está em processo aí de licitação para logo estar funcionando aí na nossa cidade. Com a benevolência de Vossa Excelência, o vereador Irã Nicolau está pedindo aí uma parte. Vereador Irã Nicolau. Vereador Felipe Souza, eu nem ia pronunciar, nem ia parteá-lo, mas depois desse pronunciamento do Massami, que depois de muito tempo eu ouvi ele falar algo sensato aqui nessa casa, eu resolvi dar minha pequena contribuição também,
concordo plenamente com vossa abordagem. O tema realmente hoje tomou conta das discussões na Câmara Municipal e já está mais do que na hora, já passou da hora desses dois órgãos, desses dois secretários virem à Câmara Municipal, finalmente começarem a ouvir os vereadores, porque o que eu mais ouço de todos os vereadores aqui são queixas de que não são nem ouvidos, nem recebidos, e quando são recebidos, são maltratados. Impressionante, não sei por que esse tratamento, já que nenhum vereador dá esse tipo de tratamento a nenhum secretário. Então, Vossa Excelência pode contar com o meu apoio. Mais uma vez, parabéns pelo tema. E já está mais do que na hora dessa casa começar a ser ouvida e começar a ter atenção desses secretários. Obrigado. Eu acolho a parte de Vossa Excelência e encerro aqui a minha fala. Obrigado.